Você tá vendo esse copo aqui? Se eu deixar esse gelinho que tá dentro derreter, o volume da água vai ser igual, não é mesmo? Então, quer dizer que se as geleiras derreterem, não faz sentido acreditar que o nível da água do mar vai aumentar. E isso tudo significa que há grandes conspirações de pessoas extremamente mal intencionadas querendo intervir na economia global, deixar todo mundo pobre sem poder explorar nada. A gente vai morrer de fome enquanto salvamos a natureza. Calma, jovem gafanhoto. Eu não vim aqui para espalhar o caos. Por mais que isso me daria o dobro de likes. Mas sim, explicar o porquê isso é uma grande mentira. Quer ver só? Escuta. Se o gelo flutuante derreter, não vai mesmo fazer muita diferença para o nível da água. Mas quem é que te disse que todas as geleiras estão na água, hein, meu querido? E se eu te disser que muitas estão em terra e até mesmo cobrindo montanhas, hein? E sim, se essas em especial derreterem, de fato as coisas vão ficar feias para o nosso lado. Pois é o mesmo que eu derreter um gelo aqui na minha mão e colocar ele no copo. Vai aumentar o volume, não vai? O ponto aqui, por mais que tenhamos uma impressão clara que, ao menos aqui no sul, a gente está conseguindo fritar ovos na calçada com maior frequência, o calor está beirando ao insuportável, assim como a Frozen, o inverno, está fazendo visitas à primavera e a gente está tentando desistir de trabalhar com o nome das 4 estações porque cá entre nós não está fazendo mais sentido nenhum. Definir até onde vai a influência do homem no clima da Terra não é uma tarefa fácil de calcular. Você há de concordar comigo, não é mesmo? E sim, aqui eu alego que me falta estudo e conhecimento suficiente para lhe fornecer uma opinião mais segura. Superficialmente, eu já li alguns trabalhos que indicam que a temperatura global está sim aumentando, assim como o nível dos oceanos. Ao perguntar para os meus avós, eles alegam que o clima de antigamente não era tão extremo e nem desregulado quanto o de agora. Eu desafio você a pegar um velhinho e fazer a mesma coisa, inclusive. Mas ok. Eu entendo a instabilidade de se trabalhar com a percepção das pessoas, isso porque o nosso cérebro nos engana de vez em quando, mas enfim. Então eu resolvi questionar o professor Ezequiel da engenharia ambiental, que eu considero um cara muito inteligente mesmo, sobre a camada de ozônio, efeito estufa, mudanças climáticas e a relação humana com isso. E ele me explicou o seguinte: a camada de ozônio é uma região da estratosfera que concentra altas quantidades de ozônio. Esse gás possui a capacidade de filtrar a radiação solar, especificamente os raios ultravioletas, que pode ser relativamente nocivo aos seres vivos. Segundo o professor Ezequiel, essa camada ela está sendo influenciada por outros gases sem tanta relação com o efeito estufa propriamente dito. Por uma questão de química, esses gases acabam reagindo com o ozônio e esse ozônio acaba oxidando esses outros gases. E ao fazer isso, vamos consumindo o ozônio também na estratosfera. E aí, meu filho, é assim que a gente vai diminuindo aquela camada de proteção. Até porque quem anda lançando esses gases, você há de concordar que somos nós, mesmo que involuntariamente, não é mesmo? Já o efeito estufa funciona como se fosse colocar uma lona translúcida no topo da atmosfera. Ela deixa passar a radiação, essa radiação ela bate no solo, esse calor volta e teoricamente deveria sair da nossa atmosfera.
quando temos uma camada de dióxido de carbono, aí dentro, no caso, ele não consegue sair. Ele bate e volta e em função disso acumulamos calor. O professor Zdeck nos lembrou que é um efeito muito parecido ao de uma estufa, de horta mesmo, e daí que deriva o nome, inclusive. E aqui, talvez você esteja se perguntando: bom, se ele consegue entrar, por que ele não consegue sair? Não é o mesmo caminho, por exemplo? Não tem as mesmas coisas? E aí que eu lembro de algumas aulas da arquitetura. A radiação, ela penetra no vidro com um comprimento de onda. Quando ela bate no objeto e ela é refratada por esse objeto, esse processo acaba transformando o comprimento da onda. E essa alteração faz com que o mesmo raio ele não consiga retornar pelo vidro. É por isso que fachadas de vidro tornam a edificação muito quente e você deve avaliar com cautela aonde colocá-las, a fim de que isso não resulte em um aumento na sua conta de luz em função do uso excessivo de ar-condicionado. Viu que interessante? Mas enfim, eu acredito que seja algo parecido que deve acontecer no efeito estufa para a gente fazer com que isso não retorne. Se eu conseguir explicar melhor, por favor, deixe um comentário. Mas o professor Ezequiel também nos lembra que, além dos combustíveis fósseis, um dos grandes vilões, que é o que torna o Brasil um dos maiores emissores de gás carbônico do planeta, dá um Google aí espertinho, é o desmatamento. Pois as árvores, elas acabam consumindo gás carbônico para fazer a sua estrutura celular, né? Então tudo isso fica retido nas grandes florestas e conforme a gente for removendo essas árvores, a gente vai tornando esse carbono disponível novamente na atmosfera. Claro, não totalmente de imediato, mas por meio disso a gente passa a acelerar bastante esse processo. Isso acaba favorecendo os extremos de temperatura. Exemplo da Europa com picos altíssimos de calor, enquanto que na Rússia eles sofreram recordes negativos de frio. O pessoal acaba achando que aquecimento é só porque tá quente e que em função disso o frio vai embora, né? Mas o que se evidencia com essas mudanças são os extremos de temperatura, complementa o professor Ezequiel. Eu confesso que eu não entendo de clima para dizer exatamente o porquê isso acontece. E eu compartilho da impressão que se tem mais calor na atmosfera, faz sentido pensar em aquecimento e não em frio. O porém é que eu considero que a natureza é um pouco mais complexa do que esse meu pensamento. Eu tenho a impressão que ela dá um jeito de compensar em prol de um equilíbrio. Isso justificaria os extremos, que eu não sei se você concorda, mas para mim é inegável que o clima não anda muito normal. E não, eu não estou me referindo às eleições, mas às temperaturas, ok? Apesar disso, eu também li que estamos inclusos em um movimento natural, que essas mudanças elas fazem parte da natureza ou dos processos naturais da Terra. Segundo alguns boatos, o período medieval apresentava temperaturas maiores que as atuais, por exemplo. Também dizem que desde o final da Era do Gelo, os oceanos já subiram mais de 100 metros. Em resumo, há uma turminha considerável, incluso alguns cientistas, alegando que o homem não teria tanto poder assim sobre o clima. Esse tipo de resposta contrária tem margem, principalmente em função daquilo que comentamos no início do vídeo, lembra? Ou seja, a dificuldade em mensurar precisamente o que é da natureza do clima e o que é da influência do homem. O maior problema, na minha percepção, é a forma como essa informação contrária serve para financiar a exploração sem consciência. Quando a gente responsabiliza a natureza pelas alterações do clima, a gente também parece se livrar do peso das ações humanas. Isso acaba desviando o foco para o principal problema em questão.
a exploração desrespeitosa e demasiada da natureza, que serve para financiar um sistema econômico fundamentado no consumo de superficialidades, no egoísmo e na ganância. O homem influencia a natureza desde que ele nasce. Só de respirar você já transforma oxigênio em gás carbônico. Qualquer coisa que você for fazer desencadeia uma reação. Comprar um pacote de bolacha, por exemplo, já demanda que alguém tenha mexido no solo, plantado e colhido trigo, transportado esse insumo até a fábrica, transformado em farinha de trigo, empacotado, levado até a padaria para participar da sua bolacha, sem citar os demais ingredientes, que depois de pronta ainda recebe um pacotinho de plástico que é derivado da exploração do petróleo. Você consegue entender? Eu considero que está mais do que na hora da gente parar de perder tempo discutindo se o aquecimento global existe e, independentemente da resposta, fazer alguma coisa. Criar uma relação harmônica com a natureza, eu repito, beneficiará a todos nós. A gente não precisa necessariamente acabar com o capitalismo para resolver o problema. Até porque, na minha opinião, o problema mesmo é o homem e a sua forma de se relacionar com a natureza. O capitalismo pode incentivar essa relação, mas no final a responsabilidade continua sendo nossa. Como diria Tolstói, tem gente que passa por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Precisamos começar a compreender que o que está em jogo não tem preço e ter cada vez mais consciência e responsabilidade sobre as nossas ações. Para finalizar, eu deixo uma frase para refletirmos ainda mais a questão. A natureza pode suprir todas as necessidades humanas, menos a sua ganância. Mahatma Gandhi. Ei, espera mais um pouquinho aí, não foge ainda não. Eu tenho uma surpresinha especial que eu anunciei lá no início do vídeo, lembra? São 2 conteúdos muito interessantes. O primeiro é sobre 7 evidências das mudanças climáticas, para você não passar vergonha quando o assunto for dados. Mas lembre-se, em caso de tentativa de discussão com um negacionista, a minha dica é: finja demência. Além de engraçado, você não vai perder tempo em discutir com alguém que não quer discutir, quer te convencer. Já o segundo link é de um e-book totalmente gratuito e muito bonitinho, além de interessante, é claro, que traz uma experiência curiosa. Elaborada durante a disciplina de Tópicos Especiais de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Passo Fundo, os alunos abordaram as mudanças climáticas, instigados a imaginar cenários possíveis para 2050, em diferentes contextos de utopia, distopia e retropia. Esse último eu vou ter que pesquisar, porque eu não sei o que é, mas enfim. E você, já parou para pensar em como vai ser o mundo em 2050? Compartilhe com a gente deixando um comentário e confira o e-book para descobrir se sua percepção já não apareceu também por lá. Aproveito para deixar um abraço especial ao professor Ezequiel por tirar algumas de minhas inquietações expostas, ou melhor, compartilhadas com vocês aqui neste vídeo, e para o meu amigo Cid, que está por trás da elaboração desses e-books. Aproveite e confira eles aqui na descrição. E aí, gostou do nosso vídeo de hoje? Se ele te ajudou de alguma forma ou fez sentido para você, deixe o seu like. Se quiser receber mais desse conteúdo, se inscreva no nosso canal. Se você discordou ou concordou com alguma coisa, sinta-se à vontade para enviar um comentário. Caso ponderar que essas informações são importantes e precisam ser divulgadas, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por passar esse tempo comigo. Um abraço apertado e até a próxima! A dificuldade em mensurar precisamente